Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo o que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Teletrabalho, uma tendência nos dias de hoje. O que diz a CLT sobre os dirigentes sindicais? Faltar ao serviço pode comprometer as férias do empregado? Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebeu parlamentares da bancada mineira do Congresso Nacional. Durante um café da manhã, o ministro falou para os parlamentares sobre os projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso e que podem contribuir para a melhoria da Justiça do Trabalho. Entre os assuntos estavam a aposentadoria compulsória aos 75 anos de ministros do STF, Tribunais Superiores e do TCU, processamento de recursos na Justiça do Trabalho, além da reforma da execução trabalhista. Empresa de transporte e turismo demite funcionário portador do vírus HIV, mas consegue se livrar de punição na Justiça. Para o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa conseguiu provar que dispensou o trabalhador na data do fim do contrato de experiência. Os ministros da segunda turma entenderam que a transportadora não agiu de má fé. Carrefour é multado em R$500 mil por abrir loja aos domingos, descumprindo acordo com o Sindicato de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O relator do caso no TST, ministro Alberto Bresciani, lembrou que supermercados só podem funcionar aos domingos se houver autorização em norma coletiva e se for observada a legislação municipal. Uma tendência do futuro e que tem dado certo em muitas empresas, o teletrabalho, ou trabalho à distância, como também costuma ser chamado. Mas se engana quem pensa que o teletrabalhador fica na vida boa. As responsabilidades são as mesmas de quem está pertinho do chefe. Veja na reportagem especial de Luciana Colares. Trabalhar no emprego formal com carteira assinada, mas sem sair de casa. Sim, é possível. E esta já é a realidade de pelo menos 12 milhões de pessoas no Brasil. São os chamados teletrabalhadores. O servidor público Flávio Correia é um deles. Olá, bom dia. Bom dia. Você é a Luciana? Tudo e aí, bem? Luciana? Graças a Deus, tudo bem. E você, Prazer. tá bem? Seja bem-vinda à minha casa. Gostei do seu local de trabalho. Ah, é? Que legal. Isso é mérito da minha Sua esposa. casa é linda. É, mérito da minha esposa. É aqui que eu moro e trabalho. Então você passa o dia inteiro aqui? É, basicamente o dia inteiro. Né? Saio só para resolver algumas questões na hora do almoço, né? E às vezes para me exercitar também, que é o horário que a gente tem. E já são 5 anos nessa rotina. Muito bom, graças a Deus. É. Não é difícil conciliar casa, trabalho, cachorro? Muito fácil, muito fácil. Isso aí é tranquilo. Difícil é enfrentar o trânsito e o estresse do dia a dia que você tem nesse trajeto aí. Flávio, agora nesse tempo que você está no teletrabalho, quanto tempo que você perdia de trânsito? Olha, é muito variável, Luciana, mas geralmente em torno de 1 hora e 10, entendeu? Flávio trabalha no SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, há 25 anos e há 5 optou pelo teletrabalho. Mesmo em casa, ele trabalha entre 8 da manhã e 6 da tarde, com 2 horas de pausa para o almoço. Ele enumera os benefícios. A gente tem vários ganhos, não é só o ganho da pessoa em si, como se fala em qualidade de vida, né? A empresa ganha em produtividade também, porque quando você está melhor, você rende mais, entendeu? Eu avalio também que a gente tem um ganho, inclusive, com a questão de sustentabilidade, né? Porque uma vez que a gente deixa de ir, é menos uma pessoa que está enfrentando o trânsito e tal, entendeu? E eu diria que é uma modalidade que é irreversível, né? Porque, assim, acho que é uma tendência, a gente observa muito isso no mundo já, uma tendência natural.
O teletrabalho é uma tendência mundial e quando o assunto é crescimento, o Brasil está em terceiro lugar no ranking. Aqui, o teletrabalho cresce em ritmo acelerado e só perde hoje para a China e Singapura. O principal estímulo foi a lei que regulamenta o trabalho à distância no país. Sancionada em dezembro de 2011, a Lei 12.551 modifica o artigo 6º da Constituição e garante ao teletrabalhador os mesmos direitos de qualquer outro funcionário que trabalha dentro da empresa. Algumas vantagens do teletrabalho são a mobilidade urbana, afinal, com menos pessoas indo trabalhar, melhora o trânsito. Melhor qualidade de vida, já que é possível escolher o melhor horário para se trabalhar, onde vai ser feito esse trabalho e, claro, sem precisar se deslocar, o trabalhador tem mais tempo livre e convívio maior com a família. Afinal, em casa, mesmo trabalhando, é possível estar mais presente e interagir mais com os filhos, companheiros, pais. Além disso, é possível administrar melhor o tempo. Hoje, não só para empresas privadas, como a empresa pública também já estão adotando teletrabalho. E é impressionante a quantidade de pessoas que eles não sabem, não conhecem, então estão estudando. Já existe bastante conteúdo para que eles estudem no Brasil, para que eles visualizem o que é o teletrabalho. O que é o teletrabalho? Meu Deus, é o quê? É trabalhar em casa? É boa vida. Então, as pessoas ainda têm essa visão do teletrabalho, certo? E isso é uma coisa que só com o tempo a gente vai conseguir mudar, conseguir mostrar para as pessoas que a tecnologia hoje evoluiu muito. E a especialista alerta, não é qualquer trabalhador que pode se candidatar a uma vaga de teletrabalho. É preciso atender a alguns requisitos. Se você não for disciplinado, você não pode ser um teletrabalhador. Você tem que ser disciplinado e tem que ter conhecimento, tem que ser um especialista no que você faz. No SERPRO, onde o Flávio Correia, que nós conhecemos no início desta reportagem, trabalha, o teletrabalho não é novidade. Existe desde 2005. A empresa conta hoje com 31 funcionários neste regime e há a previsão de mais 120 vagas para este ano. É uma tendência não só que já acontece fora do Brasil e no Brasil é uma novidade, mas é uma tendência do mercado ter pessoas nessa modalidade. É coisa séria, o empregado tem realmente que ter entregas, ele tem os prazos que devem ser cumpridos e tudo isso é sob a supervisão da chefia. Então, se ele não desempenha as atividades como deve ser feito, ele é chamado a voltar para a empresa. Os equipamentos necessários para desempenhar o trabalho fora da sede da empresa são de responsabilidade do empregador, que deve fornecer todas as condições para a realização do teletrabalho. Normalmente, um notebook, telefone, instalação lógica, conexão à internet e acesso remoto à rede. Agora, a produtividade é de inteira responsabilidade do teletrabalhador, que tem o trabalho monitorado e também é avaliado como os colegas que estão ali pertinho do chefe. A ideia é que se quebre os paradigmas, porque normalmente há necessidade de ter um controle dos empregados que estão próximos. E a chefia tem que conseguir desempenhar as atividades de uma outra forma, oferecendo condições para o empregado realizar atividades à distância. Trabalhar em casa pode ser o sonho de muita gente, mas não é qualquer profissional que está preparado para desempenhar as atividades da empresa longe dela. Veja na segunda parte da reportagem. Cíntia é professora universitária. Desde 2004, trabalha com educação à distância. O que ela precisa? Para eu trabalhar em casa é o telefone, o notebook, eu resolvo tudo pela internet, eu consulto tudo que eu preciso aqui também na internet. Tem todos os programas, todos os arquivos que eu preciso estão aqui no meu notebook. A carga de trabalho é de pelo menos 12 horas por semana, mas ela é quem faz os horários e organiza a rotina de trabalho. Eu que me organizo, eu que faço meus horários e eu gosto de trabalhar pela manhã, né?
Eu acordo cedo, aí eu arrumo meu filho, ele vai para a escola, faço minha ginástica, aí das 8h30 até meio-dia eu faço esse trabalho em casa, né, com o meu computador, e só me dedico a isso. Então a gente precisa ser bem disciplinada, né, ser bem focada, organizada com a sua vida para você ter a disciplina e fazer. E no meio da nossa conversa... Sente o que eu tenho que fazer com o almoço? Você faz aquele charuto de repolho, tá bom? Obrigada. Então, é isso. A rotina continua, você tem que se organizar para que não atrapalhe nada. Não te atrapalhe aqui no seu trabalho e também não atrapalhe a rotina da casa, né? Que tem que continuar como sempre. Fazendo essa reportagem, a nossa equipe ouviu de algumas pessoas que trabalhar à distância pode ser mais tranquilo para o homem do que para as mulheres. Isso porque, como a gente viu agora há pouco, a Sirlene, que é funcionária da Cíntia, interrompeu o trabalho dela e a nossa conversa para perguntar o que faria de almoço. E assim é com as crianças, quando precisam de atenção, a ordem é sempre, vai procurar sua mãe. Quando o homem está trabalhando em casa, a resposta é, seu pai está trabalhando, não incomode. Será que é isso mesmo? Sandra acredita que sim. Ela é servidora no Tribunal Superior do Trabalho. A corte implantou o teletrabalho há cerca de 1 ano. Foi uma das primeiras a aderir à novidade. A opção foi por causa dos filhos pequenos. Para ela, seria uma boa oportunidade de conciliar as funções de mãe, dona de casa, esposa e profissional. Mas não foi bem assim. Trabalhar e cuidar da casa e dos filhos, tudo num ambiente só, acaba se tornando bem complicado. Era uma experiência que eu queria muito fazer, fiz, mas, ao final de tudo, é bem melhor voltar. Hoje, 10 meses depois de aderir ao teletrabalho, Sandra está de volta. Acha que a experiência foi muito positiva, mas prefere o ambiente de trabalho e a rotina diária de se arrumar, vir para cá e passar 7 horas junto com os colegas. E o convívio também com os colegas, de sair daquele ambiente só de dentro do lar, é bom. A gente conversa outras coisas, tem outras amizades e isso é bastante positivo. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. Adriana Ferreira, de Brasília, quer saber mais sobre dirigente sindical. O dirigente sindical tem direito à estabilidade no emprego? A estabilidade do dirigente sindical está prevista na Constituição Federal, no artigo 8º, bem como no artigo 543, inciso 3º da CLT. A partir do momento que você, empregado, você se candidata e se torna um dirigente sindical, você em diversos momentos vai se contrapor ao seu empregador. E existe uma questão de lógica, né? A prática nos mostra, a história nos mostra que a represália lógica dessa contraposição é o quê? É a demissão, é a perseguição no emprego. Então, a ideia da Constituição e da CLT é preservar o empregado para que ele, como dirigente sindical, ele possa fazer esse papel de contraposição ao empregador, defendendo a sua classe. Existe um prazo para a entidade sindical comunicar o registro da candidatura de algum empregado? A CLT previa um prazo de 24 horas, mas foi alterado. Agora esse prazo não existe mais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo do contrato de trabalho, se o empregador sabe por qualquer meio que o seu empregado é candidato ou é efetivamente dirigente sindical, ele já tem o alcance da estabilidade sindical. Caso um empregado que está cumprindo o aviso prévio resolva registrar sua candidatura à vaga de dirigente sindical para obter a estabilidade, o que ocorre? Nesse caso, o empregado não terá direito à estabilidade, pois o registro da candidatura durante o aviso prévio não gera estabilidade para o empregado. A súmula 371 do TST, ela é clara ao dizer que os efeitos do aviso prévio são meramente econômicos, ou seja,
não há que se falar em nenhum outro efeito, inclusive estabilidade sindical, para aquele trabalhador que está cumprindo o seu aviso prévio. Faça como a Adriana e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto, até já! Intervalo para a recuperação térmica do empregado é o assunto da súmula 438 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 438 do TST diz: o empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada, previsto no caput do artigo 253 da CLT. O TST ele proferiu algumas decisões no passado recente, entendendo que a mens legis da regra do 253 era a proteção do empregado, não só do empregado de frigorífico, mas sim a saúde de todo qualquer trabalhador que trabalhasse em temperaturas reduzidas ou com alterações de temperatura, e que o artigo 253 deveria ser aplicado a todos os casos. Consequência disso é que o empregador que tenha empregados trabalhando em temperatura reduzida ou diferença de temperatura, ele deve das duas uma, ou fornecer equipamentos de proteção individual que atenuem esses efeitos das reduções de temperatura, ou a cada 1 hora e 40 minutos trabalhados pelos seus empregados, conceder-lhes 20 minutos de repouso intrajornal. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Ministros do TST decidem que profissional pode ser registrado como radialista, mesmo sem diploma de curso superior. Na ação, o empregado conta que trabalhou em uma das empresas do Grupo Bamerindos, que depois foi comprado pelo HSBC, como editor de áudio. Mas a Justiça de Primeira Instância do Paraná negou a ele o registro de radialista, já que o empregado não havia feito faculdade na área e não tinha nenhuma inscrição como profissional na Delegacia Regional do Trabalho. Depois de passar pela segunda instância e em seguida pela 5ª turma do TST, o caso chegou à seção especializada de dissídios individuais do tribunal. Para o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, o reconhecimento da profissão exige 2 critérios. A pessoa tem que trabalhar em uma empresa de radiodifusão e exercer funções como, por exemplo, produção e locução. Ainda segundo o ministro, a falta do diploma não impede que o profissional seja registrado como radialista, já que durante todo o contrato de trabalho ele realizou funções práticas, no caso como editor de áudio. Já o ministro Ives Gandra Martins Filho seguiu o voto do relator, mas com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2009, o STF entendeu que a exigência do diploma para exercício da profissão de jornalista é inconstitucional. Como a lei que regulamenta a profissão de radialista também é anterior à Constituição de 88, o ministro entendeu que o mesmo fundamento vale para os radialistas. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 2.983.500 de 1998. Embargantes HSBC Banco Brasil S.A. Banco Múltiplo e Carlos Lopes de Souza Bueno. Embargado Bamerindos S.A. Participações em empreendimentos em liquidação extrajudicial. Ministro José Roberto Freire Pimenta. Pois não, senhor presidente.
processo é originário da 9ª Região. Os embargos já são regidos pela Lei 11.496 de 2007. Ambas as partes embargam, os embargos do reclamante e o reclamado do HSBC no Brasil. Matéria me parece bastante interessante. Eu vou me reservar a esclarecer mais no momento oportuno. Eu vou apenas sintetizar aqui a minha proposta de voto. Trata-se aqui de caso de enquadramento radialista, Lei 6.615 de 78, registro, desnecessidade ou não. A decisão embargada é da Egrégia 5ª Turma desta Corte, que deu provimento parcial ao recurso de revista do reclamado, HSBC. E quanto à questão central do enquadramento do reclamante como radialista, na forma da Lei 6.615 de 78, a turma deu provimento ao recurso de revista do reclamado, HSBC Bank Brasil, Banco Múltiplo, ao fundamento de que o exercício da profissão de radialista, para o exercício dessa profissão, é necessário prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho, nos termos do artigo 6º da citada lei, condição não cumprida pelo reclamante. E aqui, senhor presidente, quanto aos embargos do reclamante, reservando-me prestar novos esclarecimentos, se necessário, eu estou justamente entendendo que a profissão de radialista rege-se, como se sabe, pelos ditames da Lei 6.615, de 78, regulamentada pelo Decreto 84.134, de 79, que define o conceito de radialista, de empresa de radiodifusão, as atividades abrangidas, os adicionais devidos, no caso de acumulação de funções e a jornada de trabalho, dentre outras matérias. De acordo com seu artigo 2º, será considerado radialista o empregado de empresa de radiodifusão que exerça uma das funções em que se desdobram as atividades mencionadas no artigo 4º. Extraem-se daí 2 requisitos: trabalho em empresa de radiodifusão e exercício das funções previstas no artigo 4º da Lei 6.615, de 48. E, além disso, no artigo 6º, o citado diploma legal acrescenta um pressuposto de caráter formal, e esse é o ponto central da controvérsia, qual seja o prévio registro como radialista na Delegacia Regional do Trabalho. No caso dos autos, ficou expressamente consignado na decisão regional que o reclamante, durante todo o lapso temporal em que perdurou o contrato de trabalho, exerceu funções típicas de radialista, mas não estava devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho. A não observância, e aqui essa é a questão que me parece ensejar o conhecimento, indo diretamente ao conhecimento desses embargos. O reclamante apresentou aresto que me parece configura divergência específica. Ele traz a folha 882 dos autos, um aresto oriundo desta subseção 1, que consagra a tese contrária adotada no acordo embargado, no sentido de que o registro de que trata o artigo 6º da Lei 6.615 de 78 é dispensável, pois pode ser suplantado pelo reconhecimento judicial da condição de radialista. Daí me parece que a divergência é específica e enseja o conhecimento. Superado o óbice do conhecimento, eu estou sustentando que, na esteira desse aresto que acabei de mencionar, que o princípio da primazia da realidade, configurado claramente o exercício da função de radialista, supera essa exigência de natureza estritamente formal, razão pela qual, já que os 2 requisitos materiais necessários ao enquadramento do reclamante na Lei 6.615, o trabalho para empresa equiparada à de radiodifusão, na forma do artigo 3º do citado diploma legal, e o exercício de uma das funções em que se desdobram aquelas previstas no seu artigo 4º, editor de videotape, é o caso previsto no item C, número 3 do título 3 do anexo do decreto 84.134/79,
não se pode admitir que mera exigência formal referente ao registro na Delegacia Regional do Trabalho seja óbice para que se reconheça o reclamante como integrante da categoria de radialista, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer dos embargos do reclamante e dar-lhes provimento para restabelecer a decisão regional em que se enquadrou o reclamante como radialista e determinar o retorno dos autos à quinta turma para que prossiga na análise dos demais temas do recurso de revista do reclamado, HSBC, Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, como entender de direito, na medida em que essas matérias restaram prejudicadas quando do julgamento anterior. No recurso, nos embargos do reclamado HSBC Banco Brasil, há outros temas que não têm ligação direta com essa matéria, que eu entendo que devam ficar para depois, ou seja, eu voto no sentido de sobrestar a análise do recurso de embargos do reclamado Banco Múltiplo, devendo estes autos oportunamente retornar a esta subseção para que sejam apreciadas as matérias ali constantes, com ou sem a interposição de novos recursos pelas partes, quanto ao tema agora objeto de decisão. Aí será possível fazer-se uma análise conjunta de toda a controvérsia. O debate está aberto. Senhor presidente. Ministro Ives Gandara. Fui referido um precedente de minha lavra da 7ª turma pelo Dr. Robson e era realmente nesse sentido que eu votava, no sentido da exigência do diploma de radialista e do seu registro no Ministério do Trabalho para o exercício dessa profissão. Acabei me curvando ao entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, quando, no RE 511.961, quando tratou da questão do diploma de jornalista, entendeu que não era possível fazer essa exigência. E interessante, qual foi o fundamento? Foi o fundamento da não recepção do Decreto-Lei 972, de 69, pela Constituição de 88. E, mais interessante ainda, qual foi o fundamento também da não recepção? Foi que a matéria já estaria tratada também pelo artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o conhecido Pacto de São José, e o artigo 13 trata do quê? De liberdade de imprensa, da liberdade de imprensa. Então, esse foi basicamente o fundamento. E vendo aqui o artigo 13, um dos seus itens é o item 5, e diz o seguinte: não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. O que ocorre? A decisão do Supremo foi por 8-1. O único voto dissonante foi do ministro Marco Aurélio, que é exatamente do segmento trabalhista, que ele entendia que esse fundamento, quer dizer, de liberdade de imprensa, ninguém está impedindo a liberdade de imprensa pelo fato de se exigir diploma ao jornalista. Parece como se desprezasse o curso de jornalismo. Quer dizer, quem faz jornalismo é exatamente para poder atuar na área. O ministro Marco Aurélio ficou vencido. Eu entendia da mesma forma como o ministro Marco Aurélio, tanto na questão de radialista quanto na questão do jornalista. No entanto, o que verifico? A lei que trata da exigência também é anterior a 88. A lei 6.615/78 é anterior a 88. Portanto, as razões são as mesmas de não exigência do diploma. Por isso, ainda que divirja dos fundamentos do ilustre ministro Zé Roberto Pimenta, no sentido de que aqui prevaleceria o princípio da primazia da realidade,
e faz até analogia com professor, eu não faria analogia com professor, faria analogia com o jornalista, que realmente um radialista também está difundindo ideias, está difundindo informação, e por esse fundamento, me curvando à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é que eu estou acompanhando o ilustre relator, ainda que por fundamento diverso. Há alguma divergência? Senhor presidente, Ministro Renato. é uma questão que me ocorre a seguinte: está sendo sobrestada a análise do recurso do HSBC, que discute exatamente a sua legitimidade para estar nos autos. Essa questão não seria até precedente à matéria de fundo? A meu juízo, não há prejudicialidade, são questões independentes. Eu não vejo por que não se adentrar no exame, porque se entender que o HSBC não é sucessor, encerra essa questão. Ele sequer terá interesse em debater a matéria na turma. É a questão que coloco, senhor presidente. Eu entendo que deveríamos avançar no exame dos embargos do reclamado. Ministro Renato, eu acho que eu vou emitir meu ponto de vista só para ajudar a reflexão. Na filosofia, há uma questão fundamental que é a distinção das coisas. Efetivamente, eu entendo que, na essência, não há prejudicialidade. Melhor dito, não há nem vinculação à autonomia de tese. Daí porque eu acho que nós poderíamos julgar a tese que é sustentada, porque ela independe da questão. E se nós deixarmos em aberto, nós vamos retomar a discussão, se, caso o entendimento seja mantido, pelo menos partindo das premissas aqui assentadas. Mas eu concedo a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente, a matéria processualmente é muito interessante. Se a discussão fosse só de legitimidade, eu não teria o que objetar às ponderações do ministro Renato Paiva. O problema é que se discute a responsabilidade solidária, que é mérito, nos exige o enfrentamento da matéria no âmbito do mérito da causa. Então, eu achei mais seguro reservar o exame dessa questão para depois. Porque se por acaso os embargos do reclamante não fossem aceitos, eu tenho a impressão que aí sim a discussão se tornaria desnecessária. Como eu estou votando no sentido disso, de conhecer e prover os embargos do reclamante, eu achei mais seguro examinar a matéria depois. Além do que, o recurso é um tanto quanto intrincado. Há outros aspectos laterais que vão depender, me parece, do que a egrégia quinta turma decidir com relação às pretensões iniciais do reclamante, que não foram examinadas por inteiro. Há problema de acúmulo de funções, etc., uma série de outras coisas. Eu, em princípio, eu não terei nenhuma objeção, se a egrégia subseção entender de forma diferente, em examinar essa matéria. Mas eu acharia mais seguro, processualmente, seguir o caminho que eu estou propondo. Mas eu me submeto ao entendimento desta egrégia subseção, se for o caso. Ministro Jones Doracem. Senhor presidente, eu também compartilho da posição que vem de ser externada pelo ministro Renato, de que não há data vênia prejudicialidade que justifique o sobrestamento do exame dessa matéria. Penso que qualquer que seja o desfecho no que tange ao mérito, nós podíamos e deveríamos, desde já, até por economia e celeridade processuais, enfrentar a questão atinente à solidariedade, num sentido ou no outro, porque ela, em meu entender, data vênia não vai afetar o desfecho do processo no tocante ao mérito, seja ela e qual for. Senhor presidente. Um minutinho só. Vamos ordenar as coisas. O ministro Renato entende que nós devemos proceder à análise, ainda que parcial, se bem entendo, ainda que parcial, do recursos quanto àquilo que é exclusivo do Bamerindos, no que é acompanhado pelo ministro Jones Doracem. Eu dou sequência à votação para ordenar as coisas e ganharmos tempo. Concedo a palavra ao ministro Ives Gandra, que já... Quanto a essa matéria, ministro Ives Gandra? Eu acompanho o ministro Renato. Acho também que não há prejudicialidade. Ministro Brito Pereira, aqui, Vossa Excelência, porque eu queria deixá-lo para falar no momento certo, porque eu sempre motivo de grandeza a mim ouvi-lo.
Isso é tranquilizador para todos nós. Agradeço a Vossa Excelência. Eu peço vênia para dissentir da proposição respeitável do eminente ministro Renato Lacerda Paiva, porque me recordei aqui que o recurso de revista interposto pelo banco ficou sobrestado. Aliás, foi julgado prejudicado em razão de se haver reconhecido a inexistência da regularidade e excluído o reconhecimento da condição de radialista. Logo, o retorno dos autos à turma ensejará o julgamento do recurso de revista, do HSBC, o que resultará numa nova questão, que aqui esse não ficaria sobrestado, mas, a meu juízo, em razão do retorno, ficaria prejudicado os embargos, porque certamente a turma deverá julgar o recurso de revista, de onde resultará um novo recurso, provavelmente, com outra direção. É por isso que estou dissentindo, para suscitar uma segunda hipótese, a de, se acolhida a proposição do voto do eminente ministro relator, julgar prejudicado o exame do recurso de embargos. Bom, eu não vou... Se Vossa Excelência não se convencer com a minha argumentação, eu vou continuar colhendo voto. Mas, tecnicamente, isso é impossível, porque o ministro relator deixou claro que há diversas matérias. Há uma matéria que, efetivamente, há autonomia, mas usar um termo que Vossa Excelência gosta, ao imbricamento, sempre homenageando o nosso ex-presidente, ao imbricamento de matérias e teses. Daí porque Vossa Excelência mantém um ponto de vista? Quanto ao senhor presidente, apenas explicitar o seguinte: a Vara do Trabalho julgou improcedente a pretensão do reconhecimento da condição do reclamante como jornalista. O Tribunal Regional do Trabalho reformou e, invocando o artigo 515, julgou desde logo. Reconheceu a sua condição de radialista e lhe concedeu as verbas então pertinentes. A egrégia turma restabeleceu, como assim dizer, a sentença, portanto, julgou improcedente. Ali não se acrescentou a condenação ao banco. Julgou prejudicado. O banco, eu não li o voto o recurso do banco, mas é provável que haja repetições das razões do recurso de revista. Mas ficou prejudicado, não se julgou o recurso de revista. Agora a turma haverá de julgar, porque ficou prejudicado o recurso de revista do HSBC em razão de se restabelecer a improcedência. Aqui não há mais o que julgar em embargos do HSBC, salvo equívoco da minha parte. Eu, respeitosamente, senhor presidente, eu suscito a prejudicialidade do recurso de embargos. Senhor presidente, pela ordem. Minutinho só, ministro relator. Eu respeito o seu ponto de vista, de que divijo, mas respeito sua liberdade de pensar. Vossa Excelência tem algum esclarecimento? Que eu estou colhendo voto. Sim, senhor presidente, eu não quero interromper, mas a colocação do ministro Pereira me deixou preocupado, porque pelo registro que eu tenho aqui, há outras parcelas de condenação. Eu peço vista em mesa, eu acho que é mais adequado, para esclarecer a matéria em definitivo. E aí poderemos votar. Processo cujo julgamento está suspenso até manifestação do eminente relator, que fica com vista em mesa. Ministro Zé Roberto. Senhor presidente, eu fui verificar o quadro processual deste processo e verifico, de um lado, que os embargos do HSBC, Banco Brasil S.A., Banco Múltiplo, têm realmente um tema único, que é o tema da sua condenação como responsável solidário. Então, os embargos realmente versam sobre isso. Por outro lado, a matéria, a gama de pedidos iniciais é bem mais ampla do que essa, que diz respeito apenas aos radialistas. O primeiro grau, para se ter uma ideia, enquadrou o reclamante como bancário, mandou pagar as horas extras acima da sexta, há pedido de intervalo entre a jornada, anuênios, uma gama de outros pedidos. Os recursos de revista patronais também versaram sobre tudo, sobre todas as matérias.
Então, e quando a turma decidiu, ela, por um lado, em primeiro lugar, decidiu a questão da responsabilidade solidária e depois examinou a questão do enquadramento como radialista, não deu o enquadramento, reformou a decisão regional que tinha dado e parou por aí. Então, foi essa a decisão turmária. Diante disso, eu continuo achando mais seguro manter a minha proposta de voto. O ministro Ives Gana Martins muda de entendimento? Mantém. O ministro Brito Pereira. Senhor presidente, eu peço vênia para reformular o voto que proferi, porque, na verdade, o que ficou prejudicado no exame do recurso do HSBC foi o tema atinente à questão vinculada ao reconhecimento do reclamante como radialista. Quando que os outros temas, já declinados pelo ministro relator, em tese, poderiam ser examinadas agora. Mas eu vou pedir vênia ao ministro Renato para acompanhar o ministro relator, porque esses autos virão para a turma mesmo, e não vejo maior prejuízo no sobrestamento do exame desse recurso no que diz respeito ao tema radialista. O ministro Renato Lacerda Pai mantém entendimento? Sim, senhor presidente. Ministro Lério Bentes, como vota? Senhor presidente, eu tenho muita preocupação com a cisão do julgamento, não é? Viabilizando a interposição de recurso contra essa decisão, enquanto o processo volta para que a turma se pronuncie sobre outros temas. E com a informação prestada pelo eminente relator de que haviam ficado prejudicada uma variedade de temas que requerem pronunciamento, me parece que, nesse caso, seja mais adequado o retorno dos autos à turma e, se for o caso, posteriormente, a interposição de novo recurso à SDI. Peço vênia, divergência com o eminente relator. Ministro Aloysio. Com relação ao sobrestamento, então, é que esse sobrestamento sempre foi... primeiro, é preciso entender uma coisa. A solidariedade passiva, é claro que é mérito. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. É direito material, não é? Agora, com relação à ilegitimidade passiva de causa, isso é uma matéria processual que é prejudicial de mérito. O que é a parte? A sua exclusão da relação processual por ser parte legítima, porque não é devedor solidário. Ou nós incorporamos isso ao mérito e apreciar nele, aí seria o caso de restituir os autos à turma, e restituindo a turma não estaria sobrestado, mas sim prejudicado, porque, na realidade, ficaria penduricalhos aí, e um novo acórdão iria substituir o existente da turma. E tendo um novo acórdão substituindo o acórdão atual da turma, nasceria um interesse recursal ou não. Se não houver interesse recursal, esses autos retornariam à SDI para exatamente dizer que não existe mais interesse. Então, me parece que não é sobrestar e sim prejudicar. E eu entendo, primeiro, que, com relação à ilegitimidade passiva, tem que ser avançado e julgado agora, por ser uma prejudicial de mérito que diz respeito à relação jurídico-processual, se mantém íntegra com as partes ou se há uma ilegitimidade de parte a ser declarada. Pois não, ministro Felipe? Mas, então, meu voto é no sentido de julgar, nesse ato, avançar o julgamento com relação à prejudicial de mérito. Ilegitimidade passiva de causa daquele que quer ser excluído da relação por não ser devedor solidário. Ministro Vieira de Mello Filho. Embora reconheça os fundamentos relativos a um julgamento já atempado, eu ainda prefiro que, por força da natureza do que se contém na decisão, eu comungo com o eminente relator no sentido de devolver o processo à turma. Ministro Alberto Luiz Bresciani. Senhor presidente, pelos fundamentos postos pelo eminente relator e por aqueles que o acompanharam pedindo vênia à divergência, eu voto com sua excelência. Relator. Ministra Dora. Senhor presidente, da mesma forma, eu penso que é mais prudente, além de todos os outros fundamentos, devolver o processo à turma e, posteriormente, entrarmos na questão da solidariedade. Voto com o relator. Ministro Augusto. Senhor
parece também que a matéria tem autonomia, a questão da responsabilidade solidária em razão da sucessão e do grupo econômico, mas ela não foi apreciada pela turma. Por isso, pedindo vênia, acompanho o relator. Parece-me que a mim compete votar agora. Eu invoco em aditamento aos fundamentos de Sua Excelência o relator, o previsto no artigo 515, parágrafo 1º do CPC. E quanto a este item, fica determinado por uma questão lógica procedimental, não lógica material, fica determinado que há o sobrestamento. Vencidos os ministros João Aurélio Darazem, Ives Gandhi e Renato Lacerda Paiva, que votavam no sentido de continuidade do julgamento do processo, e o ministro Aloysio, que votava por acolhimento da prejudicialidade. Bom, tendo superado a questão procedimental, eu volto à questão processual no estamento de direito material. O eminente relator, em seu item de direito à apreciação do mérito, quanto aos embargos do reclamante, ele propõe conhecimento e provimento. Há divergência? Há unanimidade. Os embargos são conhecidos, embargos reclamantes conhecidos e providos. E o embargo reclamado, como já deliberado em decisão preliminar, é também, em relação ao embargo reclamado, fica sobrestado o julgamento. E assim se proclama. E não perca no próximo bloco. Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço sem perder o direito às férias? A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do designer de interiores Acílio Simão. Eu gostaria de saber quantas vezes um funcionário pode faltar ao trabalho sem perder o direito às férias. O que a lei diz é o seguinte: você pode faltar até 5 dias. Não deve, mas pode. Falta sem justificativas. Porque nós vamos ver mais à frente que há dias em que a pessoa não trabalha, mas não são considerados faltas. São dias sem trabalho justificados. A pergunta aqui quer saber o seguinte: quando eu falto sem razão, se eu fizer isso até 5 dias, em 12 meses, eu não perco direito aos 30 dias de férias. O Senado aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que amplia os direitos dos empregados domésticos. Uma conquista para a categoria. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E sobre o assunto, eu converso agora com a ministra do TST, Delaide Miranda. Olá, ministra, muito bem-vinda ao TV TST. Olá, muito obrigada. Agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema. Pois é, ministra, um tema que é uma luta tanto da categoria dos trabalhadores domésticos quanto da senhora também, né? Afinal, são 20 anos de luta por mais direitos dos trabalhadores domésticos. Sim, há mais de 20 anos eu lancei um livro intitulado Trabalhadores Domésticos, Direitos e Deveres, né? E desde então eu sempre participo de seminários, simpósios, faço palestras na sala de aula, no exercício da advocacia, profissão que eu exerci por 30 anos, né? Então, sempre defendendo a igualdade de direitos, né? Não é nem direitos diferenciados, é a igualdade de direitos entre os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Então, ministra, é uma vitória para a categoria, né? É uma vitória e uma reparação, né? Eu considero que é uma dívida que o Brasil tem com os trabalhadores domésticos e um resgate que vem em boa hora. Um pouco tarde, né?
Nós comemoramos esse ano os 70 anos da consolidação das leis do trabalho, mas vem em boa hora. Agora, o que está previsto nessa PEC? Quais são esses benefícios para os trabalhadores? Nós resumimos como a igualdade de direitos entre os demais trabalhadores brasileiros. Mas os principais, eu vou me limitar aos principais, jornada de trabalho, horas extras, fundo de garantia do tempo de serviço, a remuneração do trabalho noturno, a regularização do repouso semanal remunerado, seguro-desemprego, enfim, para que os trabalhadores domésticos tenham os mesmos direitos constitucionais e os direitos assegurados na consolidação das leis do trabalho, conferidos aos demais trabalhadores. Mas na prática, ministra, como é que isso vai ser? Para o empregador que está em casa e tem uma empregada doméstica, como é que ele vai ter que lidar diante dessas novidades? O que ele vai ter que fazer? Quais são os próximos passos? Para o trabalhador que já tem o seu registro do contrato de trabalho, será apenas uma adequação, né? Adequando para que seja recolhido o fundo de garantia e a jornada de trabalho. Assegurado que o trabalhador doméstico não trabalhe mais que 8 horas por dia. Há mais de 20 anos, eu defendo que nenhum trabalhador, seja no Brasil, seja no mundo, pode trabalhar mais de 8 horas por dia. E quando me diziam, mas a CLT não abrange os trabalhadores domésticos, eu dizia que essa hora excedente trabalhada seja remunerada sob qualquer denominação, né? Sobre excesso de horas trabalhadas ou sobre horas trabalhadas. E isso agora vem a ser regularizado e passa a ser pago sob o título de horas extras. Mas agora, então, será que vai ficar mais caro a pessoa ter um empregado doméstico? Certamente vai ficar mais caro, mas é uma justiça com os trabalhadores, né? Que não devem trabalhar além de sua jornada normal. Isso vai provocar uma certa adequação, as pessoas vão precisar passar por uma adequação. Por exemplo, uma família que emprega 3, 5 trabalhadores domésticos, provavelmente ela vai precisar adequar e passar a ter 2, o que couber no seu orçamento. Mas não considero que possa haver um problema, desemprego em massa, não considero que haverá nada disso. Isso diziam quando da promulgação da Constituição de 1988 e nada disso aconteceu. Felizmente, nós vivemos um momento que o Brasil está crescendo, nós vivemos uma situação praticamente de pleno emprego e essa adequação que algumas famílias certamente precisarão fazer, esses trabalhadores certamente serão absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, a senhora acha que, num primeiro momento, pelo menos, não vai haver um desemprego em massa desses trabalhadores? As pessoas podem ficar mais receosas de ter que contratar uma empregada doméstica e acabar optando por uma diarista, por sair mais barato. Será que, no primeiro momento, isso não aconteceria? Não acredito que aconteceria, porque a própria contratação da diarista seria um dado positivo no mercado de trabalho. Uma pessoa que trabalha como empregada doméstica passar a trabalhar como diarista, do ponto de vista daquela trabalhadora, daquele trabalhador, é inclusive positivo. Agora, o que essa questão, essa aprovação dessa PEC representa para o Brasil? É mais um avanço em prol dos trabalhadores? Eu considero um grande avanço, eu sou defensora. E creio que mesmo aquelas pessoas que são contra, que dizem que vai ser o caos e tudo, com o tempo elas vão entender que é uma necessidade, é um resgate, além de ser um avanço, é um resgate. Um resgate que o legislador está propiciando para que a sociedade brasileira resgate digamos assim, esse passado, que é um passado com resquícios de escravidão, tanto é que ontem, no Senado, os senadores comemorando o resultado, a unanimidade, e fizeram a menção de que
essa é a segunda lei da abolição da escravatura. Ok, ministra, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, que realmente eu fico bastante empolgada e muito feliz com esse resultado que estamos prestes a comemorar o resultado final. Bom, e o TVTST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVTST e eu espero você. Até lá!